Então, nós estamos estudando as alianças e sabemos que Deus fez várias alianças com a humanidade, a começar em Adão, depois foi Noé, Abraão, Moisés, Davi e a nova aliança. Então, vamos fazer uma reflexão hoje sobre a nova aliança, certo? Gostaria de abrir com vocês em Jeremias, capítulo 31. Vamos abrir o livro de Jeremias 31, a partir do verso 31, vamos ler até o verso 34, que diz o seguinte: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, Deus está se referindo aqui, através de Jeremias, do profeta Jeremias, uma aliança que ele fez. Qual foi essa aliança? A aliança mosaica, que Deus fez com o povo através de Moisés. E deu uma lei para aquele povo obedecer, que os judeus catalogaram em 613 leis, para proteger o povo e para que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Mas ele está dizendo aqui, eu escolhi esse povo, eu o desposei como uma esposa, mas eles invalidaram a lei. Eles se prostraram a outros deuses das nações circunvizinhas. Eles não seguiram, eles rejeitaram o pacto, eles rejeitaram a aliança. Então, Deus fala pelo profeta Jeremias, eu darei uma nova aliança. Então ele está descrevendo essa nova aliança aqui, que maravilhosa. Vamos continuar no verso 33, diz o seguinte: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Belíssimo, né? Lindo. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Isso aqui hoje, na nova aliança, está escrito pelo Espírito Santo que habita em nós. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então a lei de Deus, ela é escrita em nossos corações. Ela está no nosso interior. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 34. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus é maravilhoso, né? Então, Deus vai perdoar os nossos pecados através do sangue de Jesus. Isso aqui é uma profecia apontando para o Messias, apontando para o Cristo, que Deus perdoaria todos os nossos pecados e não vai se lembrar mais dos nossos pecados. Não é como aquela pessoa que fica remoendo, sabe, os pecados, remoendo o problema, e quando pode, joga na nossa cara o problema, e fica nos acusando, olha, você fez isso, você não presta, porque você pecou. Não, diz a palavra de Deus que nunca mais lembrarei dos seus pecados. Esse é o Deus maravilhoso, que nos perdoa com amor excessivo, a ponto de esquecer aquelas coisas erradas que a gente fez. Por isso, muitas vezes as pessoas se perguntam, nossa, mas como pode uma pessoa que tinha um caráter tão duvidoso, que andava tão imersa no pecado, e hoje crente, nossa, como pode isso? Pode, pelo sangue de Jesus, que ele restaura a vida da pessoa e dá uma nova vida, passa a ser um novo homem em Cristo Jesus. Então essa é a profecia que estava a respeito da nova aliança. Agora, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, no capítulo 22, e aqui na passagem do 7 até o 23, nós vemos a descrição da última Páscoa, que nós chamamos da ceia do Senhor. Mas, na verdade, Jesus era um judeu, então Jesus estava comemorando a Páscoa dos judeus ali. E nessa comemoração, no verso 19, Jesus fala o seguinte: E tomou um pão, deu graças, partiu e deu, dizendo, Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Então Jesus inaugura aqui uma nova aliança no sangue dele, que foi derramado por vós. Então, aqui está a nova aliança sendo consumada no sangue de Jesus. E por isso nós, mensalmente ou regularmente, cada igreja tem o seu processo, comemora a ceia do Senhor, porque foi uma ordenança de Jesus, dizendo, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos o pão e tomamos o cálice com o vinho, com o suco de uva, o vinho, nós estamos o quê? Comemorando a morte de Jesus. Mas é uma alegria pra gente comemorar a morte de Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido, a gente estaria no inferno. Então nós estamos alegres. A morte de Jesus é comemorada com alegria. E a ressurreição de Jesus, porque ele venceu a morte e se tornou as primícias daqueles que dormem, as primícias dos mortos. Primeiro veio Jesus, ressuscitando num novo corpo, um corpo glorificado. E ele foi o primeiro. Depois viremos nós, os santos de Deus, os que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou as primícias. Eu convido você a abrir agora em Hebreus. Vamos lá para o livro de Hebreus, no capítulo 8.
E vamos ler alguns textos que falam sobre a nova aliança. São textos lindos, tem muita coisa linda na palavra. Verso 12 e 13, capítulo 8 de Hebreus, verso 12 e 13, que diz o seguinte: pois serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Igualzinho Jeremias falou. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, todas aquelas leis foram dadas por Deus a Moisés e foram classificadas, para que a gente possa entender, em leis morais, leis civis e judiciais e leis cerimoniais. As leis cerimoniais diziam a respeito de leis que eram praticadas no templo, no tabernáculo, para o exercício de todo o cerimonial que Deus estabeleceu entre os judeus. Aquelas leis foram absorvidas por Jesus. Jesus veio, não precisa mais sacrificar as pombinhas, os novilhos e ter todo aquele procedimento. Tudo aquilo já convergiu em Cristo. As leis civis e judiciais também convergiram em Cristo. Por quê? Porque naquela época não havia rei em Israel, não havia juiz, era um governo teocrático. Isso, toda aquela lei foi canalizada e convergida em Jesus Cristo. E a lei moral, ela foi aperfeiçoada em Jesus Cristo. Né? Então nós vemos que Jesus cumpriu toda a lei, mas vamos ler mais tarde esses versículos aqui também. Então veio a nova aliança. Essa é a nova aliança que amplia, né, que consolida a aliança antiga. Certo? Vamos ler agora no capítulo 9 de Hebreus, já estamos aqui, vamos ler do verso 11 em diante, que diz o seguinte: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão de sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus vivo. Então, na antiga aliança, existe uma diferença com a aliança, a nova aliança.